Aqui só mostrando para vocês, né, a nossa experiência no QGIS, como esses mapas, um dos mapas que são gerados no LAPS, né, gerado com o QGIS. Aqui vocês estão vendo os dados que são recebidos no... Percebam a diferença. Essa aqui é o QGIS, né, ou seja, não do mapa da mina, mas vocês vão gerar esses mapas utilizando a metodologia mapa da mina. Mas se vocês perceberem, isso aqui são os dados que chegam e ainda esses dados aqui passam por vários processamentos até vocês receberem o dado, né, com o uso de ferramenta de geoprocessamento e utilizando o QGIS, que vai permitir que vocês, por exemplo, gerem esses mapas no QGIS. Isso aqui é um dos mapas, né? E é o NDVI diário. Uma outra questão também, os dados de NDVI, eles estão muito restritos a um intervalo de tempo. No caso do LAPS, a gente tem a alta frequência porque desenvolvemos esse produto e isso facilita, né, para a análise dos dados no mapa da mina, utilizando a ferramenta QGIS. Critérios de classificação, né? Se vocês observarem aquilo que eu falei, existem vários, né, sistemas de informação geográfica, né, ou seja, vários softwares de informação geográfica, que a gente chama SIGs, ou que a gente chama em inglês de Geographic Information System. Você tem desde o ArcGIS, do QGIS, do GraGIS, SagaGIS, do MapaInfo até o GeoMedia. Então, a gente fez também, né, o mapa da mina, antes de trazer o QGIS para vocês, a gente também fez uma classificação desses softwares. A gente fez, dentro do grupo, com vários usuários, uma entrevista, né, e muitos deles a gente utilizou várias ferramentas nesses últimos 15 anos, e quando a gente avaliava essas ferramentas de geoprocessamento, os critérios que a gente estava olhando eram análise, né, ferramentas vetoriais, raster, temporal, geoestatística, é o que a gente chama de uma das componentes de um software de GIS, o SIG. Análise, a cartografia, né, tipos de mapas, sistema de coordenadas, layouts, elementos de mapas, etiquetagem, anotação, recursos em 3D, animação, automação de mapas e simbologia. Esse foi o critério que o grupo técnico do Laboratório LAPS colocou no desenvolvimento do mapa da mina. Essa questão da cartografia, a gente analisou vários SIGs e colocamos um peso para atribuir, para no final a gente decidir custo-benefício, qual a ferramenta de geoprocessamento o mapa da mina iria utilizar. Uma outra foi a edição. É um critério importante, ou seja, a manipulação de tabelas, criação, modificação de recursos, geocodificação, correção de topologia, fusão de interoperabilidade, edição de metadados e catálogo. Isso foi o que a gente colocou no critério de edição, também para avaliar as diferentes ferramentas de geoprocessamento, nesse caso, Sistema de Informação Geográfica. Imagem, na classificação de imagens, ferramentas de assessoramento remoto, georreferenciamento e fotogrametria, esse foi um critério que a gente chamou de imagem. Inovação, né, como você aprendizado de máquina, né, ou seja, da internet das coisas, né, o IoT, o mapeamento interno, a integração de mapeamento da web, recursos de ciência de dados. E o apoio, né, ou seja, por último, como isso é fundamental, né? No LAPS a gente tem essa experiência com o usuário, como a gente atender essas necessidades do usuário, e principalmente nessa situação da Covid, né? Onde que a questão de utilizar a estrutura do laboratório está ficando cada vez mais complexa, de como você coordenar isso. Então, essa questão do usuário com o provedor, né, com o gerador dessas informações, no caso o LAPS e os usuários interessados no mapa da mina, a gente coloca isso como apoio, né, ou seja, o help desk, como que o usuário pode, de certa forma, ser ajudado, né, nas suas dúvidas e informações específicas, utilizando o sistema de informação geográfica. Então, para a gente gerar passo a passo de como esses mapas foram ou podem ser gerados no QGIS, uma das componentes que a gente considerou para escolher o QGIS foi também na questão de apoio, né, manuais, tudo.
E aqui foi a nota geral, né? Ou seja, desses últimos 15 anos, com experiência, e perguntando como essas perguntas que a gente faz aqui para vocês, são perguntas, às vezes, simples, desproporcionadas, sem nenhuma, né, assim, parece sem nenhum interesse, mas elas ajudam a gente a, de certa forma, guiar algumas metodologias, algumas etapas de escolha, ou fazer um processo seletivo de que ferramenta vamos utilizar. Então, o que a gente obteve foi, em termos favoráveis, né, da plataforma QGIS, a licença QGIS, GPL, oferece liberdade, belas opções de rotulagem, foi isso que a gente considerou, vasta gama de ferramentas de análise de sistema de informação geográfica, a interoperabilidade de dados também é incrível, plugins, né, isso foi principalmente 3D, estende a funcionalidade, grande base de usuários e suporte online. Se você entrar na comunidade QGIS hoje, realmente você tem uma base de informações e de contatos que ajuda muito a tirar dúvidas e também ver alguns exemplos que foram adotados no QGIS, né? Então, o mapa da mina achou que o melhor do sistema de informação, softwares livres, de graça, gratuitos, do sistema de informação geográfica, que a metodologia, o mapa da mina, poderia se apropriar, foi o QGIS. Daí, o usuário não precisaria pagar pela plataforma. Contras, quais são os pontos desfavoráveis que a comunidade que participou do LAPS, utilizando e que a gente pediu algumas análises, algumas informações, algumas avaliações, foi falta de integração 3D, isso é conhecido pela comunidade também e foi visto muito pelos nossos usuários, né, apenas como plugin. Modelador gráfico tem bugs, correção de erro de topologia, padrões e metadados. Então, no geral, essa foi a nota, né, 9,5 foi a média de todos aqueles critérios, né, principalmente o critério cartografia, análise, edição e gestão de dados. Você vê que as notas oscilaram entre 9,2 até, né, o máximo da nota era 10, vários usuários na média, né? Então, falando aí de uma amostra nos últimos 15 anos de pelo menos uns 180, 200 usuários que utilizaram o QGIS com os dados do LAPS, chegaram nessa avaliação que vocês estão, o que vocês observaram aí. Cartografia e simbologia. A principal vantagem do QGIS 3 é a sua cartografia, né? Simbologia, rotulagem, é assim que ele realmente separa dos outros, né, dos sistemas de informação geográfica gratuitos. A interface de mapeamento do QGIS, o Print Composer, que atua também quase como um aplicativo de independente, apesar da falta de símbolos pré-existente, ele tem várias maneiras de personalizar a cartografia. Por exemplo, você pode iluminar, desviar, multiplicar símbolos com o Adobe Photoshop. Então, essa foi uma das vantagens, né, do uso do QGIS na parte de cartografia e simbologia. Plugins, é muito perguntado pela comunidade de QGIS, né? Existe cerca de 500 plugins disponíveis no repositório QGIS, né? À medida que o número de plugins continua a crescer, cada um é tão inventivo quanto o outro. Alguns dos mais populares incluem análise de rede, classificação de imagens e até mesmo do Google Street View. Então, vocês estão vendo aqui, a gente capturou um exemplo de diversos tipos de plugins, né, e a descrição, enquanto isso é importante na comunidade QGIS. A gestão de dados, né, nesse caso específico, o QGIS ajuda você a navegar facilmente, né, pelo sistema de arquivos e gerenciar os geodados. Esse é o caso do mapa da mina. Todos os dados que foram gerados e que vão estar disponíveis para os usuários do mapa da mina, eles já vão trabalhar com esses formatos que o QGIS poderá analisar essas informações. Por exemplo, você pode visualizar e examinar tabelas, desde formato raster até vetoriais. Então, a gente mescla essas duas informações, esses dois formatos nos nossos dados. Lembrando, o pacote é completo. Quando você recebe o mapa da mina, todas essas informações você não se preocupa e, eu vou ter que buscar no repositório. Não, vem direto, é distribuído de uma forma profissional,